Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Cá estamos nós, Progenô e Projoyce, bem-vinda! Muito obrigada! Olá, estudantes, aqui estamos nós para mais uma aula. Olha o cheiro aqui nesse estúdio, pena que vídeo não tem cheiro, hein? Isso, vamos também cumprimentar a nossa intérprete de Libras, Raíssa, bem-vinda Raíssa, e muito obrigada por fazer com que essa aula chegue até mais estudantes e alcance mais pessoas. Vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só, aula de História para o terceiro ano. De onde vem o pão? Agora eles entenderam, porque eu falei que tá cheirosinho aqui o estúdio. Cá estamos nós, Progenô, Projoyce. Esse pão aqui eu sei que acabou de sair do forno, professora. É, né? O cheirinho tá... Qual a habilidade desta aula, Pro? EF03HI11, identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. O objetivo desta aula é identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas no campo e na cidade, destacando os trabalhadores envolvidos no processo da produção do pão. Então, será que o campo tem a ver com a produção do pão? Será que o pão vem do campo, vem da cidade? Quem faz o pão? Quem é esse profissional que nos proporciona aí saborear deliciosos pães? Vamos para a nossa conversa inicial. E tem aí já algumas questões, não é, Pro? Sim, a primeira é muito fácil. Você sabe de onde veio o pão? Da padaria, né, professora? Ah, da padaria, mas e até chegar na padaria, hein? Com certeza tem muitos processos e passam pelas mãos de várias pessoas. Isso mesmo. E quais formas de trabalho estão envolvidas em sua fabricação? Será que os estudantes sabem? Pode ser que sim, Pro. E se aqueles que não souberem, que não lembrarem ou que ainda não ouviram falar sobre isso, hoje é o dia que você vai compreender um pouquinho melhor o caminho que o pão percorre até chegar na sua mesa, tá certo? Então, olha só, aqui na tela, nós já temos aí algumas imagens. Temos a imagem aqui, Pro, lá do campo. Essa imagem não é da cidade. É uma plantação. Isso, e eu sei que é uma plantação que faz parte de uma matéria-prima essencial para a produção do pão, né, professora? É uma plantação de pão? Quase isso. É uma plantação de um grão que vem ali, olha, num talinho. Que grão será esse? Vamos pensar um pouquinho. Pensa aí um pouquinho você de casa. Depois nós temos aqui, olha, tirado dessa espiga, o grão. Isso, os próprios grãos ali. Que grão é esse? E eu sei que esse grão, depois de passar por um processo de fabricação, ele vira esse pozinho que está aí na colher. Isso, esse daqui, não é, Pro? Isso. É uma farinha. Sim. Uma farinha branca. Que é usada na hora do preparo da massa de pão. Isso, e aí prepara a massa e faz aí os pães, não é? Modela, sejam em bolinhas, sejam pães maiores, diversos tipos de pães. Que grão é esse? Que plantação é essa? Que depois de assadinho fica o nosso pãozinho francês de todo dia, delicioso. Isso mesmo. Já estou escutando, Progenô, eles estão falando. Já? Já. Olha só, o pão francês aqui que todos nós conhecemos, não é? Francês, mas é muito comum aqui no Brasil, não é? Especialmente aqui em São Paulo é muito consumido. E a gente sabe que em várias regiões do Brasil ele tem outros nomes também, né? Verdade, Pro. Então nós estamos falando aí do pão, mas você sabe de onde vem o pão? Olha só. De onde vem? A Kika vai explicar, professora? Vai explicar. Então, vou pedir para o oráculo aí, olha, luz, câmera, ação. Vamos ver de onde vem o pão. Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno.
Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, Dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Que legal! Agora você entendeu aí todo o processo, não é? Que aconteceu até que o pão chegue à sua mesa quentinho, quentinho. Olha só, nós temos aqui para te mostrar o trigo em grão. São esses grãos bem pequenos, parece até um grãozinho de arroz bem inchado, assim, bem mais encorpado. E através desses grãos que foram colhidos lá na fazenda, que levaram em consideração aí toda uma mão de obra daqueles que o plantaram, depois de alguém que foi lá e colheu, foi levado então para a usina, foi triturado, moído, peneirado e virou a farinha de trigo, que nós tantos conhecemos, né? Pode ser a farinha de trigo branca, pode ser a farinha de trigo integral, que ela tem aí mais nutrientes ainda. E a partir da farinha, no caso aqui do grão do trigo, foram feitos os pães. Olha só, nós temos aqui alguns pães bem interessantes para mostrar para vocês. Temos aqui um pão francês integral. Observe que ele é assim um pouco mais escurinho, porque a farinha, no caso que foi utilizada, é a farinha integral.
foi utilizado aí o centeio, o germe do trigo. E olha, nós temos também aqui um pão de mandioquinha, que foi utilizado também a farinha e a mandioquinha aí no seu processo de fabricação. O famoso pão francês que nós tanto conhecemos. E ali do ladinho da ProJoice nós temos um super pão, um pão italiano ou chamado de pão filão, que também é muito saboroso e muito cheiroso, não é, Pro? Sim, e a gente usa bastante para fazer entradinhas, né, com algum patezinho em cima, ou então para tomar ele com sopa, é uma delícia. Uma delícia, Pro, mas falando um pouquinho a respeito do trigo, esse grão, nós sabemos que o pão não é feito só do trigo. Pode ser de um grão de milho, grão de centeio, grão de cevada, outros tipos de grãos também, mas o mais comum utilizado é o trigo. E vamos ver aqui um pouquinho a respeito do trigo. Afinal de contas, o que é o trigo? É uma gramínea cultivada em todo o mundo, Pro. Mundialmente é o segundo maior cultura de cereais, sendo que a primeira, o milho, e a terceira, o arroz. O grão de trigo é um alimento básico usado para fazer farinha e com esta o pão, na alimentação dos animais domésticos e como ingrediente na fabricação de cerveja. O trigo é também plantado estritamente como forragem para animais domésticos, como a palha. Isso mesmo, e nas imagens, além dos grãos de trigo, podemos ver também uma linda plantação, olha só. Geralmente, nós compramos o pão onde, Pro? Na padaria. Na padaria. E o profissional que fabrica o pão é o padeiro. Para a produção do pão, nós utilizamos farinhas de diversos grãos, de acordo com o pão desejado, já que temos uma variedade como segue, olha aí. Pode ser grão de milho, de trigo, centeio, arroz ou cevada. E aí nós temos o produto final, que são deliciosos pães. E esses pães podem ser doces, podem ser salgados, podem ser aqui, olha, nós temos as fatias húngaras, nós temos aqui o pão de hambúrguer, não é? Aí coberto com gergelim. Croissant. Croissant, olha que delícia de pão. Temos também o pão de mandioquinha, pão de milho, pão de leite, a rosquinha doce aqui, ou tranças, não é? De coco. Eu gosto muito desses pães adocicados, Pro. O pão italiano, que ele tem aí essa crosta mais grossa, não é? Essa casca mais dura, mas que é uma delícia, Pro. Então, temos aí uma cesta de pães e agora que nós já sabemos de onde ele vem, vamos deixar aqui uma sugestão de atividade para que você pesquise se existem campos de trigo ou usinas aí na sua cidade que fabrica também a farinha, não é mesmo? E vamos deixar aqui o QR Code para que você avalie a nossa aula. Pro, esse cheirinho de pão, tá me deixando com água na boca. Verdade. E é muito bom saber que em todo o processo de fabricação houveram diversos profissionais diferentes que atuaram aí para que o pão chegue à nossa mesa. Então, vamos ficando por aqui, não é, ProJoice? Isso mesmo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.